O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. Você já sentiu, de uma forma inexplicável, que poderia entender o que alguém estava passando sem ouvir uma palavra? Já se deparou com um olhar fugaz ou uma expressão disfarçada que parecia gritar uma verdade que ninguém mais conseguia enxergar? Se a resposta for sim, então você está no lugar certo. O que você carrega é um dom raro, uma sensibilidade espiritual que vai além do físico, uma percepção que só os escolhidos possuem. Você consegue ver além do que as palavras podem dizer, pode até perceber o que está escondido no coração de quem está ao seu redor. Eu sou Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade, o Despertar dos Escolhidos, e quero compartilhar com você o segredo que poucos entendem. A verdade que você sente, mas que não consegue explicar, é mais do que apenas empatia. Você possui uma visão espiritual que, se for bem compreendida, pode transformar não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Neste vídeo, você vai descobrir como esse dom de perceber o que não é dito vai além de simples leitura de linguagem corporal. É um presente divino de discernimento, de crescimento espiritual e uma chave para superação e restauração. Now Saying Again. Esse poder não é dado a todos. Ele é exclusivo para aqueles com uma missão maior, com um propósito que transcende as palavras e os gestos. Aqui, vamos revelar como o corpo fala quando a boca fica em silêncio e como os gestos carregam mais do que você jamais imaginou. Se você sente que algo dentro de você já sabe do que estamos falando, não perca mais tempo. Inscreva-se agora, pois este é o espaço onde você vai se sentir visto, compreendido e finalmente conectar a sua jornada espiritual com a verdade que você sempre soube. Siga-nos e junte-se a uma comunidade de almas que sabem que o invisível é mais real do que o visível. A sensibilidade espiritual não é algo que se aprende em livros ou cursos, mas um dom profundo que vem diretamente do Criador. Os escolhidos possuem uma percepção única, capaz de enxergar além da superfície das palavras e dos gestos. Eles captam sinais que passam despercebidos pela maioria das pessoas, porque seu foco não está no que é dito, mas no que é sentido. É como se, em vez de ouvir com os ouvidos, ouvissem com o coração. Quem possui esse dom percebe o peso de um sorriso forçado, a atenção em um aperto de mão ou vazio por trás de uma conversa. Esses sinais não são simples coincidências, mas mensagens ocultas que falam diretamente à alma. O escolhido tem uma visão espiritual que vai além dos olhos físicos, tocando aquilo que é invisível, como o propósito divino de cada ser humano. Essa percepção é um reflexo direto de um crescimento espiritual que vai se aprofundando ao longo da jornada de cada um. Mas como saber se você tem esse dom? A verdade é que a maioria dos escolhidos nem sequer se dá conta do poder que carrega até perceber que algo está fora do lugar. As pessoas podem estar sorrindo, mas o escolhido vê a dor escondida nos olhos. Eles captam a angústia nas palavras ditas em tom leve e a tristeza por trás de uma voz abafada. Não é um poder de julgamento, mas de discernimento espiritual. O que se revela aos olhos do escolhido não é apenas o que está à vista, mas o que está acontecendo dentro, como se o corpo fosse uma janela que muitas vezes esconde a verdadeira história de uma alma. Essa sensibilidade, por mais que possa parecer difícil de lidar, é um dom dado para a cura, para a restauração de almas feridas e muitas vezes incompreendidas. Aqueles que têm essa percepção são chamados a usar isso com empatia e amor. Esse dom vai além da percepção sensorial. Ele é uma intuição fortalecida que permite aos escolhidos compreender a dor e o sofrimento alheio com um nível de profundidade que vai além do físico. Ao longo da sua jornada, você aprende a ouvir mais do que palavras. Você aprende a ouvir a alma de cada ser. E é nesse nível de sensibilidade que você começa a ver o mundo de uma maneira completamente nova. O dom da percepção espiritual não é dado sem propósito. A verdadeira justiça divina é revelada através da capacidade de perceber a verdade, mesmo quando ela está escondida. Muitas vezes, as pessoas têm a tendência de ver apenas o que é visível, o que está na superfície, mas os escolhidos têm a habilidade de ir além disso, de perceber o coração.
de enxergar a luta espiritual que se trava nas profundezas de cada alma. Essa visão é fundamental para entender o verdadeiro significado da justiça de Deus. O escolhido sabe que, mesmo nas situações mais difíceis, há um plano divino em andamento. O sofrimento, a injustiça, as dores do mundo não são vistas como finais, mas como processos de restauração. Isso foi exemplificado por muitos homens e mulheres de fé ao longo da história bíblica, como José, que foi traído, esquecido, mas no fim foi usado por Deus para um propósito maior. Quando você olha para as adversidades de uma pessoa com o olhar espiritual, não vê apenas o sofrimento imediato, você vê o potencial de transformação que pode surgir dessa dor, porque Deus nunca desperdiça uma luta. O sofrimento muitas vezes é o solo onde as sementes da mudança são plantadas, e a superação das injustiças pode ser o primeiro passo para a restauração espiritual de alguém. O escolhido, ao perceber a dor e o sofrimento, não se limita a oferecer palavras vazias de consolo. Eles veem além da dor física e emocional e oferecem compaixão e entendimento. Eles sabem que a verdadeira justiça divina se revela quando alguém é visto por quem realmente é e não pelo que aparenta ser. Quando o escolhido vê alguém sofrer, ele vê o potencial de cura que ainda está por vir. E ao olhar o sofrimento alheio, o escolhido também é desafiado a olhar para dentro de si mesmo. Essa conexão com o sofrimento do outro é a base da verdadeira empatia. A jornada espiritual do escolhido não é só sobre perceber os outros, mas também sobre reconhecer suas próprias feridas e transformá-las em ferramentas de cura e restauração para os outros. A luta espiritual é um caminho silencioso, muitas vezes incompreendido. Ao longo da vida, o escolhido vai aprender que as batalhas mais profundas não são aquelas que vemos, mas aquelas que se travam no coração e na mente. Essas lutas não são facilmente visíveis para os outros, mas são intensas e reais. O escolhido, com sua sensibilidade espiritual, consegue perceber quando alguém está lutando internamente, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Muitas vezes, a luta espiritual é acompanhada pelo silêncio, um silêncio que muitas vezes carrega mais dor do que as palavras poderiam expressar. E é nesse silêncio que a verdadeira força é cultivada. O escolhido sabe que, ao observar sem julgar, ao estar presente, sem forçar palavras, ele está permitindo que o outro encontre a sua própria restauração, através da paciência e da presença. Não há nada mais poderoso do que uma presença silenciosa que entende o que o outro está passando. Às vezes as palavras não são necessárias. O simples fato de estar lá, sem pressa de resolver ou de dar conselhos, é o que proporciona a cura. O escolhido entende que, muitas vezes, a maior ajuda que pode oferecer é a presença, porque ela permite que o outro se reconecte com Deus em seus próprios tempos. A força do silêncio também é o reflexo de um autoconhecimento profundo. Aquele que verdadeiramente entende a dor e as lutas do outro é alguém que já enfrentou suas próprias batalhas. E assim como o soldado que conhece a guerra, o escolhido é capaz de reconhecer quando alguém está em combate, mesmo que em silêncio. Isso não é uma fraqueza, mas uma grande força espiritual que vem da experiência e da fé. Esse processo de silêncio e observação é uma forma de cura em si mesma. Ele permite que o escolhido veja além das palavras e ações, tocando o coração do outro. Quando alguém sente que é verdadeiramente visto e compreendido sem ser julgado, uma ponte de cura se forma e a restauração pode começar. A percepção espiritual que os escolhidos carregam não é apenas sobre entender o outro, mas também sobre compreender a si mesmo. Antes de ajudar os outros na restauração espiritual, o escolhido precisa passar por esse processo internamente. A verdadeira transformação começa quando se enfrenta a dor interna e as cicatrizes emocionais. Este é um trabalho silencioso, muitas vezes doloroso, mas que leva à verdadeira cura. Aqueles que têm o dom de perceber as lutas alheias, muitas vezes passaram por batalhas semelhantes. Eles sabem o que é ser quebrado, o que é se sentir perdido, e é por isso que têm um coração tão sensível. Eles podem ver o que os outros não conseguem ver, menos as cicatrizes internas. A dor não dita
o vazio escondido atrás de uma fachada. Essa sensibilidade não é algo que pode ser ensinado, mas algo que nasce da experiência de vida e da conexão com Deus. O escolhido tem a habilidade de ajudar na restauração de outros, porque primeiro se permitiu ser restaurado. Eles sabem que essa cura não é instantânea, mas um processo. Quando se permite olhar para dentro, lidar com as próprias feridas e superá-las com fé, ele se torna uma fonte de luz para os outros. Sua jornada de autoconhecimento os torna os melhores guias espirituais, pois eles sabem o que é estar perdido e como encontrar o caminho de volta. Cada cicatriz que o escolhido carrega é uma lição de superação. Cada momento de dor é uma oportunidade de crescimento. Quando o escolhido ajuda outro a restaurar-se, ele não faz isso a partir de um lugar de superioridade, mas de compreensão profunda. Ele sabe que assim como ele foi restaurado, todos podem encontrar seu caminho de volta, a paz e a cura interior. E é nesse espaço de restauração que o escolhido se torna um canal de transformação. Ele não é só um observador, mas um facilitador da cura, usando sua visão espiritual para ajudar os outros a se reconectar com Deus. A verdadeira transformação vem quando as almas são restauradas e renovadas. E isso começa com a disposição de ver além do que é visível, menos com o coração, e não apenas com os olhos. Se você se sentiu tocado por tudo que compartilhei aqui, eu te convido a apoiar nosso trabalho. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um valeu demais nos comentários. Sua contribuição ajuda o canal a se manter ativo e a trazer mais conteúdos como esse, que tocam e transformam vidas. A sua presença aqui é muito importante para nós. As injustiças da vida têm uma maneira peculiar de nos transformar. Quando o escolhido olha para as dificuldades que enfrentou, ele percebe que elas não são apenas obstáculos, mas também oportunidades de crescimento. Muitas vezes, as injustiças que o escolhido enfrenta são provas de sua resiliência emocional e de sua capacidade de se manter firme. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, a superação das injustiças não acontece da noite para o dia. Ela exige paciência, fé e a disposição de olhar além da dor imediata. O escolhido entende que, muitas vezes, as lutas mais duras são aquelas que, no final, revelam o propósito de Deus para a vida de cada um, como José, que foi traído por seus irmãos, mas mais tarde se tornou um líder com um propósito divino. O escolhido sabe que cada sofrimento tem um propósito oculto, que será revelado no tempo certo. É nessa superação que o escolhido se torna uma luz para os outros. Eles sabem o que é ser derrubado, mas também sabem o que é se levantar. Esse entendimento profundo da justiça divina é o que permite que eles ajudem outros a passar por suas próprias lutas. O sofrimento não é visto como um fim, mas como um meio de transformação, o caminho para a verdadeira restauração. O escolhido, ao ajudar outros a superarem suas próprias injustiças, não oferece soluções fáceis, mas uma presença firme e um coração compassivo. Eles sabem que o processo de superação exige tempo, mas também sabem que com fé, todos podem alcançar a transformação necessária para curar e seguir em frente. O escolhido, em sua jornada espiritual, se torna um reflexo de como Deus usa nossas dificuldades para nos moldar em algo mais forte e mais sábio. E a compreensão de que, por mais difíceis que sejam as provações, elas não são em vão. O escolhido sabe que cada passo, por mais doloroso que seja, o aproxima de um propósito maior, de uma visão mais clara e de uma conexão mais profunda com Deus. Para muitos, a verdadeira percepção espiritual começa com a reconexão com Deus. O escolhido entende que essa percepção não é algo que pode ser forçado, mas algo que flui de uma relação íntima com o Criador. Quanto mais profunda a conexão com Deus, mais clara se torna a visão espiritual. Essa reconexão não é apenas um ato de oração ou meditação, mas uma busca constante para entender a vontade de Deus e perceber sua presença em todos os momentos. Quando você se reconecta com Deus, você começa a ver o mundo com outros olhos. A discernimento espiritual se torna mais afiado e a compreensão das lutas alheias se aprofunda. A reconexão com Deus
abre a porta para uma transformação interior, permitindo que o escolhido não apenas veja, mas compreenda o coração dos outros. Eles podem sentir as emoções escondidas, entender os medos não ditos e até perceber quando alguém está se afastando de Deus, mesmo sem palavras. Essa conexão com Deus também traz uma sensação de proteção divina. O escolhido sabe que ao seguir os caminhos de Deus, ele é guiado em suas escolhas e decisões. Ele pode ver além das sombras e entender o que está acontecendo no coração das pessoas, porque tem a paz de saber que está sendo guiado por uma força maior. Essa proteção divina não é apenas uma sensação de segurança, mas um lembrete constante de que Deus está sempre presente, mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, a reconexão com Deus permite que o escolhido seja um canal de cura para os outros. Eles não são apenas sensíveis às emoções alheias, mas também podem usar essa sensibilidade para trazer as pessoas de volta ao caminho da fé. O escolhido sabe que, muitas vezes, as feridas espirituais são mais profundas que as físicas. E é nessa área que ele pode fazer a maior diferença, menos ajudando outros a se reconectar com Deus e a encontrar a paz que só Ele pode oferecer. Essa reconexão não é algo instantâneo, mas um processo contínuo de aprendizado e entrega. O escolhido sabe que cada momento de oração, de silêncio diante de Deus, é um passo em direção a uma percepção mais profunda. É esse relacionamento constante que os capacita a enxergar além das limitações humanas e a perceber o que Deus vê o coração das pessoas, suas lutas e suas vitórias, tudo visto com olhos espirituais e amorosos. Em um mundo onde as palavras muitas vezes são usadas para preencher o vazio, o escolhido entende que o silêncio pode ser muito mais poderoso do que qualquer fala. A presença silenciosa de alguém que verdadeiramente percebe é uma das formas mais profundas de amor e empatia. Quando você está presente de verdade, ouvindo sem julgar, sem forçar soluções, você está oferecendo algo que muitos precisam. A sensação de ser visto e entendido sem precisar explicar cada detalhe de sua dor. O silêncio não é vazio, ele está cheio de compreensão. O escolhido sabe que muitas vezes o que mais importa não é o que é dito, mas o que não é dito. Quando alguém se abre em dor, não precisa de respostas rápidas ou palavras consoladoras. O que precisa é da presença calma de alguém que compreende, sem julgar. Este silêncio reverente permite que a pessoa viva sua própria jornada de restauração, enquanto se sente acolhida e segura para explorar suas emoções. Esse tipo de presença silenciosa não vem de uma posição de superioridade, mas de humildade. O escolhido entende que, em muitas situações, o melhor que se pode oferecer é simplesmente estar ali, com o coração aberto, sem pressa de corrigir, apenas presente. Essa sensibilidade ao sofrimento do outro é o que permite a verdadeira conexão, sem forçar nada, apenas oferecendo acolhimento e compaixão. O silêncio, muitas vezes, fala mais do que qualquer palavra poderia. Ele carrega uma presença de cura, de aceitação. Aqueles que têm o dom de perceber sabem que a verdadeira transformação começa quando alguém se sente ouvido, quando sente que sua dor é vista, sem necessidade de explicações. O silêncio de um escolhido não é ausência, mas é uma presença acolhedora que cura por si mesma. Esse tipo de percepção espiritual não é para todos. Requer uma capacidade de sentir profundamente, de se colocar no lugar do outro e de entender que, às vezes, a maior ajuda vem da capacidade de simplesmente estar lá, em silêncio, sem pressa de agir. O escolhido sabe que essa presença é um dom divino, um reflexo do amor incondicional de Deus. A verdadeira percepção espiritual vai além de observar ações e palavras. Ela mergulha no coração de cada pessoa. O escolhido não vê com os olhos, mas com o coração. Eles sabem que, por trás de cada gesto, há uma história, e por trás de cada palavra, uma emoção. Essa habilidade de ver sem julgar é uma das marcas mais poderosas do escolhido, pois ela reflete a sabedoria de Deus. Muitas vezes, vemos comportamentos que nos fazem pensar que conhecemos a pessoa, mas o escolhido sabe que aquilo é apenas a superfície. Eles não se deixam enganar
por aparências. Em vez disso, procuram o que está escondido nas sombras. Eles veem além do comportamento e conseguem perceber a dor, o medo e as lutas internas que a pessoa está enfrentando. Essa sabedoria é uma verdadeira graça divina, pois permite que o escolhido ofereça ajuda sem impor julgamentos. O escolhido não aponta dedos, nem faz acusações. Ao contrário, eles entendem que todos estão lutando batalhas invisíveis. Cada pessoa carrega um fardo, e o escolhido percebe isso com um coração cheio de compaixão. Eles sabem que a verdadeira cura começa quando se entende a dor do outro, sem julgamento, com um olhar que acolhe e compreende. Este é o dom da sabedoria do coração, e é essa visão que os torna verdadeiramente especiais. Por isso, os escolhidos são chamados a ser guias espirituais. Eles não julgam, mas amam. Eles veem o potencial nas pessoas, mesmo quando os outros só enxergam falhas. Eles têm a capacidade de transformar a dor em aprendizado, as dificuldades em crescimento. E ao fazer isso, eles ajudam outros a encontrar sua verdadeira restauração espiritual e emocional. A verdadeira sabedoria do escolhido não vem de estudos ou ensinamentos formais, mas da experiência vivida, da luta superada e da conexão com Deus. Essa sabedoria é um dom que flui naturalmente, permitindo ao escolhido ajudar os outros sem forçar nada, apenas guiando-os com empatia e compreensão. Eles sabem que, no fundo, todos nós precisamos de um pouco de luz para ver o que está escondido na escuridão. A habilidade de perceber a luta espiritual no outro é uma das marcas mais poderosas do escolhido. Eles são capazes de ler o sofrimento e a batalha interna, mesmo quando a pessoa tenta esconder. Muitas vezes a luta não é visível, mas o escolhido consegue sentir o peso do que não foi dito, o fardo emocional que a pessoa carrega. Esse discernimento vai além do físico, é uma leitura profunda da alma. O escolhido vê quando alguém está em guerra consigo mesmo, mesmo quando tudo parece estar bem na superfície. Eles notam as pequenas hesitações, o cansaço nas palavras, a forma como alguém evita o contato visual ou se retrair. Esses sinais são os rastros da luta espiritual, um campo de batalha invisível que o escolhido pode perceber com uma clareza impressionante. E mais do que perceber, o escolhido tem a capacidade de oferecer acompanhamento nesse momento de luta. Mas isso não é algo que pode ser forçado. A verdadeira percepção espiritual surge de uma conexão genuína com o outro, uma empatia profunda que vem de viver as próprias batalhas. O escolhido sabe que, muitas vezes, as lutas mais pesadas são aquelas que ninguém vê, mas isso não as torna menos reais. Ao perceber essa luta, o escolhido não julga, não impõe soluções, mas oferece uma presença quieta e cheia de compaixão, reconhecendo o esforço da alma. Essa sensibilidade é um dom de Deus, uma forma de discernimento espiritual que permite ao escolhido ver o que está escondido. Eles podem perceber o medo disfarçado, a dor que não foi expressa e o sofrimento que está se arrastando há muito tempo. O escolhido entende que todos têm suas próprias batalhas e que, muitas vezes, o que mais precisamos é de alguém que veja isso sem pressa de resolver, apenas sentindo com o coração. Por isso, o escolhido se torna um guia silencioso, alguém que pode ser o farol na escuridão do outro. Eles sabem quando uma pessoa está no meio de uma batalha espiritual silenciosa. E sabem também quando é o momento de simplesmente estar presente, de ouvir, de dar apoio sem julgamentos. A verdadeira cura começa quando alguém sente que não está sozinho na luta. A jornada de cura e transformação espiritual é um processo contínuo, especialmente para o escolhido. A cada passo dado, eles entendem mais profundamente que a verdadeira transformação começa com a restauração interna. Para ajudar os outros a se curarem, é preciso, antes de tudo, estar disposto a olhar para dentro e lidar com as próprias feridas. O escolhido sabe que a cura é uma jornada que nunca termina menos. É uma caminhada de aprendizado constante, de autoconhecimento e resiliência emocional. Este processo de cura não é linear. Existem altos e baixos, momentos de clareza e momentos de confusão. O escolhido entende que a transformação não ocorre em um único momento de revelação, mas ao longo de uma vida de experiências,
lutas e vitórias. Cada ferida, cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento e conexão com Deus. Como o ouro é refinado no fogo, o escolhido é transformado através das dificuldades e se torna uma pessoa mais forte, mais sensível e mais sábia. Ao ajudar os outros em sua própria jornada de cura, o escolhido não traz soluções prontas ou respostas rápidas. Eles entendem que a cura espiritual é algo único para cada pessoa e deve ser vivida de forma pessoal. A verdadeira transformação vem de dentro para fora, e o escolhido está lá para apoiar, orientar e ser uma fonte de conforto durante esse processo. Eles sabem que às vezes tudo o que alguém precisa é de um ouvido atento, uma presença calmante, uma palavra de incentivo. O processo de transformação também envolve superação de velhas feridas, crenças limitantes e padrões destrutivos. O escolhido ajuda os outros a romperem com o que os prende, a enxergar o que está além da dor e a entender que o sofrimento não define quem eles são. A verdadeira cura vem quando a pessoa entende seu valor, sua identidade em Deus, e reconhece que pode recomeçar, independentemente das feridas passadas. Esse processo de cura e transformação é contínuo, mas traz consigo uma recompensa imensa, a reconexão com Deus e com um propósito maior que Ele tem para cada um. Ao curar, o escolhido se torna um canal de luz, permitindo que outros encontrem o seu próprio caminho de volta à paz e à restauração espiritual. O escolhido não apenas ajuda os outros a superar suas lutas, mas também a crescer, a transformar suas próprias vidas e a encontrar o sentido mais profundo de sua jornada. A sabedoria dos escolhidos não é algo que pode ser adquirido em livros ou aulas formais. Ela nasce de uma vida vivida com propósito, de uma jornada espiritual, onde o sofrimento se transforma em conhecimento e a dor em sabedoria profunda. Cada ferida, cada perda, cada luta contribui para o crescimento interior do escolhido, tornando-o um mestre na arte de compreender o que está por trás das palavras e gestos. Essa sabedoria vem da experiência. O escolhido já percorreu um longo caminho de superação e, por isso, ele pode ver as coisas com mais clareza. Ele sabe que o verdadeiro valor das pessoas não está nas aparências, mas no coração. Ele compreende que todos estão lutando suas próprias batalhas e, por isso, a sabedoria que carrega é de empatia, compaixão e principalmente de amor incondicional. A verdadeira sabedoria do escolhido é aprender a ver o que está oculto e ainda assim não julgar. Eles sabem que ninguém está além da restauração e que todos têm um propósito divino a ser cumprido. Por isso, eles não se atêm a erros passados ou falhas aparentes. Eles têm o poder de ver as camadas mais profundas da alma, aquelas que muitas vezes nem o próprio indivíduo consegue acessar. Esse olhar profundo é o que os torna capazes de orientar outros com amor e clareza. O escolhido também sabe quando não falar. Às vezes, a verdadeira sabedoria está em perceber que as palavras não são necessárias. Quando alguém está em dor, quando a alma está ferida, o escolhido sabe que o silêncio pode ser mais poderoso que qualquer conselho. Eles sabem ouvir, sentir e compreender, sem pressa de corrigir. Eles oferecem sua presença, que é a maior forma de cura que podem oferecer. A profundidade dessa sabedoria vai além da mente. Ela é espiritual, conectada diretamente a Deus, e é através dela que o escolhido ajuda a iluminar o caminho para os outros. Quando alguém sente que é ouvido de verdade, que sua dor é compreendida sem julgamentos, é aí que começa a verdadeira transformação. O escolhido, com sua sabedoria espiritual, se torna o guia que outros precisam para encontrar a sua própria restauração. O dom de perceber as lutas e dores alheias é mais do que uma habilidade, é um chamado. O escolhido sabe que não é por acaso que eles carregam essa sensibilidade. Esse poder de perceber vai além de simples observação. É um olhar profundo, uma escuta ativa do que o coração e a alma dizem. E mais importante ainda, é uma sensibilidade que transforma e acolhe. Aqueles que têm esse dom não o usam para manipular ou controlar. Eles o usam para servir, para estender a mão e ajudar a restaurar aquilo que foi quebrado. O escolhido sente a dor dos outros, mas não a leva consigo. Ele sente, compreende e ajuda
a transformar essa dor, tornando-se um canal de cura para quem está ao seu redor. A sensibilidade espiritual é uma dádiva que permite ao escolhido enxergar a beleza e a restauração em cada vida, mesmo nos momentos de luta. Essa sensibilidade é também um lembrete de que não estamos sozinhos. Quando alguém se sente visto, aceito e amado, sem julgamentos, a dor diminui. O escolhido tem a capacidade de dar esse presente a outros, uma presença que entende sem precisar de explicações. E por meio dessa presença, muitos encontram o alívio, a paz e a esperança necessários para continuar sua jornada espiritual. Esse dom de perceber com o coração é mais do que uma capacidade, é uma forma de amor. O escolhido não precisa de palavras, nem de grandes gestos. Através de sua presença silenciosa, ele transmite a mensagem de que tudo ficará bem, que há uma razão para cada luta e que no fim todos os caminhos nos levam de volta a Deus. E é essa sensibilidade que torna os escolhidos especiais. Eles têm a capacidade de transformar o sofrimento em algo belo, de ver nas dificuldades a restauração e o crescimento espiritual necessários para que a alma floresça. Eles não apenas percebem o que os outros não conseguem ver, mas oferecem o presente mais valioso, a capacidade de ver o próximo com os olhos de Deus. A verdadeira percepção espiritual não é algo que você escolhe, mas algo que Deus escolhe para você. Ser escolhido não significa ser superior, mas ser sensível o suficiente para perceber as lutas do outro, para ver o que está além do físico e conectar-se com o coração das pessoas. Essa sensibilidade, quando usada com empatia e compaixão, se torna uma ferramenta de cura, capaz de transformar não apenas a vida daqueles ao seu redor, mas também a sua própria jornada espiritual. Através dessa percepção, você começa a entender que as lutas, por mais difíceis que sejam, não são o fim, mas uma oportunidade para a restauração. Cada dor tem um propósito divino, cada sofrimento, uma lição de crescimento espiritual. Ao perceber isso, você não apenas ajuda a si mesmo, mas também a quem mais precisa dessa visão, dessa presença que só o escolhido pode oferecer. Porém, lembre-se de que essa sensibilidade deve ser usada com sabedoria. Não é sobre apontar falhas, mas sobre ver o potencial em cada pessoa, mesmo nas suas fragilidades. O escolhido não julga, ele ama com o coração de Deus. Ele entende que todos têm suas próprias batalhas internas e, ao invés de cobrar mudanças imediatas, oferece apoio, presença e compreensão. Agora, eu te convido a refletir como você tem usado a sua capacidade de perceber além do visível. Como pode aplicar esse dom divino para transformar a sua própria vida e a de quem está ao seu redor? Se você deseja continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para que possamos seguir juntos nessa caminhada, ajudando uns aos outros a crescer em fé e propósito.